Olá amigos, vamos rápido porque eu não quero que esse vídeo tenha mais que 10 minutos, eu vou tentar ser breve. Eu vou comentar, fazer a minha interpretação do que disse o Juninho Pernambucano. É fácil achar na internet aí a declaração do Juninho Pernambucano, quando ele falou sobre racismo, usou o exemplo do René do Flamengo, que ele teria supostamente saído do time por conta dele ser nordestino. Enfim, na internet facilmente você acha o que o Juninho falou no Facebook, virou o assunto do momento no futebol. Para mim, exageros à parte, o maior erro do Juninho Pernambucano foi ter usado o Flamengo como exemplo. Para quem não percebeu, ele começou o texto dele, a fala dele, falando sobre a cultura de massa no futebol. Não com essas palavras, mas esse foi o meu entendimento. Sobre a pressão que a torcida pode exercer, a falta de comando no futebol, e aí ele usou o exemplo, o Flamengo. Todo mundo sabe que o Juninho Pernambucano é ídolo e torcedor do Vasco da Gama, e talvez isso tirou um pouco da credibilidade do que ele falou, né? Ainda mais quando se mexe com o Flamengo. É difícil, é muito difícil falar mal, criticar o Flamengo no Brasil. E quando eu falo que é muito difícil, não é porque não deve ser criticado ou não. A verdade é a seguinte, aqui quem tá falando é um tricolor, mas o Flamengo é o maior clube do Brasil. Isso mesmo, é um tricolor falando, eu torço pro Fluminense, mas eu digo, o Flamengo é o maior clube do Brasil. E quando eu digo que o Flamengo é o maior clube do Brasil, eu não digo que ele é o melhor clube do Brasil, que você deve torcer para o Flamengo, que o correto é torcer para o Flamengo. Não, eu digo que o Flamengo é o maior clube do Brasil porque tudo no Flamengo é aumentado. O Alex Muralha chega à seleção através do Flamengo, depois de 8, 9, 10 defesas difíceis, e depois ele vira o pior goleiro do mundo, graças também ao Flamengo. É assim, o Flamengo tem uma megalomania muito grande e justo, porque o Flamengo é a maior torcida, é o time de maior mídia, de maior exposição, e é justo. A torcida do Flamengo, ela é assim, existe uma charge, eu vou tentar colocar aí para vocês do Enfio, uma charge antiga, que mostra muito bem o que é o Flamengo. E voltando ao Juninho, exageros à parte, o maior erro do Juninho pra mim foi esse. Lógico que ele exagerou ao falar do René, não foi bem o que ele falou, não é o que ele disse, não é a verdade, não é a realidade. Obviamente também que ele usou alguns exemplos, como o do Márcio Araújo, falou algumas coisas que pra mim não tá certo. Ele usou exemplos errados para falar coisas que acontecem no futebol, como o racismo, o preconceito, né? É fácil perceber isso, não tem dificuldade em perceber isso. É só você lembrar agora do jogo Vasco-Fluminense, que a torcida do Vasco passou 90 minutos cantando, entoando cânticos homofóbicos. O futebol é assim, infelizmente, o racismo, a homofobia tá entranhado, tá culturalizado, não sei se pode ser essa palavra, dentro do futebol há muito tempo. Então, depende dos torcedores, das pessoas que formam opinião sobre futebol, que acompanham o futebol, tentar mudar isso. Eu não sou ninguém, mas eu tento fazer a minha parte através do meu Facebook, através dos vídeos. Eu não sou nada, mas o pouco que eu posso fazer, eu faço. Enfim, voltando ao Juninho, a ideia central do Juninho em relação ao Flamengo, aí falando do Flamengo, pra mim é bem clara e corretíssima, não tem discussão. Hoje o Flamengo é um time sem comando. E quando eu digo isso, eu vou usar um exemplo básico aqui para falar isso. O caso Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, que foi escorraçado agora e demitido do Flamengo. Não vou aqui dizer se o trabalho dele é bom ou ruim, mas eu vou usar o exemplo dele. A torcida do Flamengo pediu Conca, o Rodrigo Caetano foi lá buscar. A torcida do Flamengo fez campanha após a saída do Zé Ricardo, e eu não vou dizer se a saída dele foi certa ou errada. A torcida fez campanha na internet para a chegada do Rueda, sendo que ninguém, boa parte, eu vou dizer que 90% das pessoas nem sabiam quem era Rueda. Se ele passasse batendo na porta das pessoas pedindo uma xícara de açúcar, ninguém ia saber quem é. A torcida fez campanha, o Rodrigo Caetano trouxe o Rueda. A torcida fez campanha na internet para trazer o Everton Ribeiro, o Rodrigo Caetano trouxe o Everton Ribeiro. A torcida fez campanha para o Diego Alves após explodir o Muralha, ninguém queria mais o Muralha no Flamengo. A torcida fez campanha para trazer o goleiro que pegava pênalti do Cristiano Ronaldo, do Messi, sendo que a maioria também nunca viu 90 minutos do Diego Alves. Ninguém acompanha o Valência, a maioria, ninguém não, desculpa, mas boa parte dos torcedores do Flamengo não acompanhavam o Valência. Trouxeram o Diego Alves, que até agora não se firmou. O Rodrigo Caetano trouxe todo mundo que a torcida do Flamengo pediu. Deu errado. O que fizeram? Limaram o Rodrigo Caetano.
O Flamengo, ele é assim, gente. Não é só o Flamengo. É até injusto dizer isso com o Flamengo. Todo time grande é assim. E foi isso que eu entendi que o Juninho quis dizer, né? Da cultura de massa. O Flamengo é assim, o Vasco é assim, o Fluminense é assim, Botafogo, todo time grande. Pra mim, o erro do Juninho foi esse. Ele poderia ter usado o Vasco como exemplo, aí ele teria muito mais credibilidade pra falar, né? Agora, o Flamengo é assim, é muito mais assim, porque o Flamengo é um time de mais mídia, de mais pressão, né? Agora, uma coisa pra mim que me deixou muito triste e ficou bem claro pra mim é o seguinte: não se pode criticar o Flamengo. Se você fala mal do Flamengo, critica o Flamengo. Se você comete exageros contra o Flamengo, que foi o que o Juninho fez também, errou bastante em muitas coisas sobre falar ali do Flamengo. Agora, se você faz tudo isso, você é esculachado, você é humilhado, esculhambado. A honra do Juninho foi colocada em jogo, o caráter do Juninho foi colocado em jogo, até o emprego do Juninho foi colocado em jogo. É fácil ver no Facebook a campanha que estão tentando fazer para boicotar o Juninho. Isso pra mim é bem claro. Você fala mal do Flamengo, exagera contra o Flamengo, você é censurado, esculachado, esculhambado, até ser silenciado. E isso eu não concordo. Viva o Juninho! Que mais Juninhos apareçam, pessoas que tenham coragem de falar suas opiniões, mesmo que errem, mesmo que exagerem. No futebol, faltam pessoas como Juninho, que tem coragem, que sai do mais do mesmo, daquela babação de ovo, da Flá TV, da Flu TV, da Vasco TV, da Botafogo TV, onde os torcedores só veem as notícias que os clubes colocam, onde não tem crise, onde o jogador não briga com outro jogador, onde o jogador é tudo bonzinho, onde todo mundo é amiguinho, e esquece que dentro dos clubes, na verdade, às vezes é uma bagunçada danada. Ai do futebol se só tivesse as TVs dos clubes. A gente já tá, desculpa a palavra, mas a gente já tá fudido. Nosso futebol já é uma merda do jeito que é. Com publicidade de graça, porque o jornalismo propõe isso, né? Se fala todos os dias do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, sem eles gastarem um tostão. Eles não precisam de marketing, a verdade é essa. Porque todo mundo vai falar de futebol. Você liga na TV agora, de manhã, estão falando do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. O clube não precisa gastar com isso. Essa é a verdade. Agora, pra mim, o que ficou de sensação foi isso. O Juninho agora vai ter que aguentar uma pancada nas costas dele, porque não é fácil, né? E é difícil realmente lidar com críticas contra o Flamengo, né? O Fla Press, que não fui eu que inventei, né? Inclusive jornalistas renomados, jornalistas de respeito, falam sobre a Fla Press, né? E quando eu digo Fla Press, não é uma imprensa que se reúne para falar bem do Flamengo e ganhar dinheiro com isso, não. Fla Press, ao meu entendimento, é uma coisa bem simples. Como eu disse, o Flamengo é o maior clube do Brasil, então falar do Flamengo traz lucro, traz audiência, traz publicidade. Falar do Flamengo traz renda. Então, falam-se muito do Flamengo, bem ou mal, às vezes exageram para baixo no Flamengo também. O Muralha se torna o pior jogador do mundo, o Márcio Araújo se torna o pior volante do mundo, né? Uma derrota pro Botafogo se torna uma vergonha. Gente, onde perder pro Botafogo é uma vergonha? O Flamengo jogou um campeonato inteiro, quase que invicto. Foi um campeonato regular, apesar de não ter jogado bem. O Flamengo ainda não jogou bem em 2018, mas passou o campeonato inteiro jogando de forma regular. Perdeu um clássico pro Botafogo, acabou, tudo errado. Lógico que não se trata só disso, o futebol do Flamengo já vem falhando desde o ano passado, e eu mesmo disse isso. Eu acho que o Flamengo precisa mesmo de uma reformulação, mas do jeito que foi, expondo os profissionais do jeito que foi, o Lomba, lá o diretor do Flamengo, o Lomba expôs os profissionais como o Carpegiani, como se o Carpegiani não entendesse nada de futebol. Gente, isso é um absurdo. O Carpegiani tem uma história linda dentro do Flamengo, de jogador, de treinador, uma história linda no futebol. Levou o Paraguai a umas oitavas de final da Copa do Mundo, uma seleção que eu lembro até hoje. O Carpegiani sabe muito de futebol. Agora, o caso Carpegiani só mostra também a falta de planejamento do Flamengo, porque ele foi contratado para ser coordenador do Flamengo. Agora, esse coordenador que o Flamengo está procurando agora deveria ter sido o Carpegiani, porque o Rueda seria o treinador do Flamengo e ele largou o barco. O Flamengo ficou chupando o dedo e, em vez de se movimentar antes, porque estava bem claro que o Rueda ia sair, ninguém fez nada. Esperou, o Carpegiani pegou a bomba. Não é fácil pegar um elenco do Flamengo com muitos jogadores já experientes, que não vem atuando no máximo que podem atuar, e é isso. Deu no que deu. Agora o Juninho falou tudo que ele falou, exagerou muito também, errou muito também. Agora tem uma campanha, existe uma campanha para tentar silenciar o Juninho, e isso eu não concordo. Eu sou o Juninho aqui, eu apoio o que o Juninho falou, mesmo com os erros, mesmo com os exageros, doa a quem doer.